Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Boa madrugada aí no Brasil. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação na sua santa palavra. Que ele venha iluminar os nossos entendimentos. Nós temos falado aqui, batido na tecla da maldição do pecado. Nós temos falado do perdão oferecido graciosamente, gratuitamente pelo Senhor Jesus e da paz, que é a consequência do perdão. Sem o perdão, não há paz. Sem o perdão do juiz, o condenado, o acusado, está condenado. Essa é a realidade. E enquanto estiver na cadeia, ele vai sofrer essa condenação. Então, a lei da vida é assim. Quer você aceite ou não, mas essa é a lei da vida. O resultado do pecado, o resultado final do pecado é a morte. Mas antes dela vir, a pessoa sofre com a falta de paz. Ela não tem paz. Não tem paz. Ela pode ter todo mundo aos seus pés, mas ela não tem paz. Isso aconteceu com um rei de Israel, o rei Ezequias. Esse rei, ele tinha um reino sob o seu comando. Ele tinha tudo. Mas veja o que ele nos ensina na sua experiência amarga na vida. Em dado momento da sua vida, ele adoeceu e ia morrer. O profeta Isaías foi até a casa dele: olha, prepara a tua casa aí, porque você vai morrer. E o que fez Ezequias? O que ele fez? Quando ele se viu ameaçado pela morte, ele colocou a cara na parede e se humilhou diante de Deus. Ele orou, ele pediu, ele clamou, ele chorou. Ele exercitou a fé que ele tinha no Deus de seus pais, o Deus de Abraão. Então, quando o profeta Isaías estava saindo da cidade, Deus o mandou voltar e falar com o rei Ezequias: olha, por causa da tua oração, eu ouvi a tua oração, você vai ter mais 15 anos de vida. Ele ia ter 15 dias e passou a ter 15 anos. Bem, mas o que fica bem claro é que ele estava vivendo no pecado. E vivendo no pecado, ele colhia os frutos do pecado, que eram o sofrimento, não tinha paz. Ele não tinha paz, literalmente não tinha paz. Ele tinha servos, servas, ele tinha mulheres, ele tinha uma vida regalada, ele tinha tudo aos seus pés, porque ele era o rei. Mas ele não tinha paz, que é o que tem acontecido com as pessoas que vivem escravas do pecado, da maldição do pecado. Essas pessoas, elas podem ter o mundo aos seus pés, mas não vão ter paz. Não vão ter paz. Até que elas manifestem a fé em Deus e ele venha atender o seu clamor.
Quer dizer, não é de graça, sim. Deus vê o sofrimento de todos nós, mas ele só atende àqueles que manifestam a fé nele. Não é de graça. Deus não fica olhando para as pessoas que sofrem e fica com pena de uns e não tem pena de outros. Não, não é assim que funciona. Deus é Deus. E ele ditou uma norma que, sem fé, é impossível agradá-lo. Então, ele permite que nós sejamos levados ao vale da sombra da morte, para que nós venhamos nos lembrar dele e então venhamos nos humilhar, buscar a sua face, o seu perdão, para que então ele venha ao encontro da nossa aflição, da nossa angústia. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Ezequias. E esse texto que eu insisti, eu coloquei, postei anteontem, postei ontem, e vou postá-lo novamente, para que as pessoas pensem, as pessoas interessadas em seguir o exemplo do rei Ezequias, saibam qual é o segredo para se alcançar a misericórdia de Deus e, consequentemente, o perdão e, consequentemente, a paz. Porque ele diz: eis que foi para a minha paz, eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Vamos aqui colocar o texto para você acompanhar comigo. Com licença. Aí o texto, versículo 17. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma, livrar a minha alma da cova da corrupção. Na realidade, ele estava sofrendo no corpo, ele estava doente, no corpo físico, mas a alma dele que sofria, a alma dele que sofria. Ele diz: mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção. Quer dizer, ele estava numa cova de corrupção. Ele estava sob a maldição do pecado, corrupção. Quando ele se voltou para Deus, colocou o rosto na parede e orou, e você pode ler esse capítulo de Isaías 38, você vai entender melhor, que explica melhor. Quando ele estava na cova da corrupção, a alma dele estava na cova da corrupção, quer dizer, não tinha paz. A alma é que sente a falta de paz. Quando ela tem paz, ela se alegra, ela sossega. Mas quando não tem paz, ela fica angustiada. É como está aí escrito: tive grande amargura. Talvez seja a sua situação, minha amiga e meu caro amigo, que está participando desta live. Talvez você esteja exatamente nessa situação. O seu problema é de saúde, mortal. Você está passando por uma fase, digamos assim, o fim da linha. Mas Deus é Deus, ele continua sendo Deus. E ele não mudou a maneira de ser. O que ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. Porque ele é Deus, ele não muda. Agora, você há de convir que Deus não é mágico. Ele não faz mágica. Ele age
de acordo com as suas promessas, a sua palavra, seus mandamentos. Então, o rei Ezequias confessou: eis que foi para a minha paz. Foi para a minha paz que tive grande amargura. Quer dizer, ele fez do limão uma limonada. É isso aí. E você pode fazer do limão que você está vivendo uma vida azeda, amarga, cruel. Você pode fazer desse limão uma bela limonada. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Quer dizer, ele estava na amargura, a alma dele estava na cova da corrupção, do pecado, consequentemente a alma estava sofrendo terrivelmente, talvez depressão, talvez vazio, tristeza, angústia. Talvez ele estivesse com uma aflição, ele não conseguia conter as suas ansiedades. Mas está aí escrito: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. E quem sabe seja essa a sua situação. Quem sabe você esteja agora na posição do rei Ezequias. Você está sofrendo porque Deus permitiu. E permitiu para que, então, ele pudesse ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua súplica, em outras palavras, para que, então, ele pudesse ver a sua fé. Ver a sua fé. Quando Deus vê a nossa fé, então ele vem ao encontro da nossa necessidade e atende. Ele não faz mágica, mas ele trabalha com a fé. Ele nos deu a fé. A fé que fez com que Jó temesse ao Senhor e fosse o homem mais bendito da face da terra. Mas quando ele entrou naquela fase aguda que o diabo levou, ele não pecou, não reclamou, ele não se revoltou contra Deus, muito pelo contrário. Ele reconheceu Deus como Senhor. Ele disse, ele pensava, o Senhor me deu o bem, agora o Senhor me dá o mal. Porque ele não sabia, ele não tinha consciência do diabo. Ele tinha consciência da existência de Deus, não consciência da existência do diabo. Então, Jó, por causa desse temor que ele tinha para com Deus, embora não o conhecesse, mas ele tinha fé em Deus. Porque se ele não tivesse fé, ele não teria temor. Então, Jó finalmente passou pelo crivo dessa cova de corrupção, de angústia, de sofrimento, mas manteve a sua integridade, manteve a sua fé, manteve o seu temor para com Deus. Então Deus deu um basta, disse para Satanás, basta, chega, acabou. E Deus então o restituiu o dobro do que o diabo lhe havia tirado. E então Jó confessou, os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora
os meus olhos te veem. Quer dizer, ele passou a conhecer Deus depois da grande amargura da sua alma ter estado lá na cova da corrupção, como o caso de Ezequias. E isso, minha amiga e meu caro amigo, quem sabe não seja exatamente o que está acontecendo com você. Vamos tirar proveito disso aí. Vamos tirar proveito dessa experiência que eles tiveram e vamos colocar essas experiências para a nossa vida. Vamos nos humilhar diante de Deus. Porque o rei Ezequias, porque ele era rei, ia se humilhar diante de quem? Se ele era o máximo. Se ele era o todo-poderoso na terra dele. Quem ele iria se humilhar? Ninguém. Mas, quando foi levada aquela situação, aquela amargura, quando foi levado e passou por grande amargura, e ele se viu perdido, então ele se voltou para Deus. E Deus ouviu a sua oração. Ele perdoou. Quer dizer que, então, acontece assim, a maldição do pecado. O pecado que traz a maldição da falta de paz, o vazio da alma, a tristeza, a angústia, a depressão, o inferno, vida familiar que não existe, o inferno. Mas todo esse problema o fez lembrar da existência de Deus, que ele tinha consciência da existência de Deus. Então ele se voltou, ele colocou a cara na parede e orou a Deus. E foi uma oração sincera, uma oração de fé, de coragem. E Deus o ouviu, mesmo ele não, o rei Ezequias não merecendo. Mas Deus ouviu o clamor dele por causa da sua fé. Deus ouviu o seu clamor por causa da sua fé. E Deus ouve o seu clamor por causa da sua fé. Não é por causa da sua religião, não. Não é por causa da sua religiosidade, não. Não é por causa das suas bondades, não. Ou justiças. Não. É por causa da sua fé. A fé é que faz, diante de Deus, a fé nele é que faz o homem, o ser humano justo. É justificado. Então, você tem conhecimento de Deus. Você tem consciência da existência de Deus. Você está sofrendo? Então, usa a fé que você tem, por menor que seja, e invoque-o de todo o seu coração, mas invoque-o com humildade. Coloque a cara no chão, na parede, seja lá o que for, fale com ele. Ó, meu Deus, eu não aceito isso. Não aceito essa humilhação. Eu agora, eu estou me lembrando da Viviane, da minha filha. Muito interessante ela, dá licença. Ela tem uma experiência muito bacana. Ela falou para mim, pai, eu passei um momento difícil na minha vida. Eu estava sendo humilhada, envergonhada. Eu me senti um nada. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o banheiro, abri o tampo da privada, coloquei a minha cara ali, junto, bem próximo da água. E ela disse para Deus, ó Deus, eu estou aqui me humilhando, como se esse vaso estivesse cheio, eu estou me humilhando, eu estou cheio de humilhação, de dor, de podridão. Tem misericórdia de mim, muda a minha situação. Quando ela se levantou ali, diante do vaso sanitário,
Ela tinha colocado a cara ali, ela foi outra pessoa. Então, ela não recebeu a graça de Deus, o perdão de Deus, a paz de Deus, a resposta de Deus, porque o pai era pastor, não. Não. Ela recebeu a bênção de Deus, a resposta de Deus, porque ela se humilhou diante dele e manifestou a sua fé. Essa fé lhe trouxe o perdão de Deus. E com o perdão veio a paz. E é isso que Deus quer fazer com você. Entendeu, minha amiga, meu amigo? O problema é que muita gente crê em Deus apenas da boca para fora. Mas lá dentro do coração não quer se humilhar, não quer se diminuir, não quer descer do seu pedestal. E fica esperando que Deus venha fazer mágica. Ele não é mágico. Ele não faz mágica. Ele cumpre a sua palavra. Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quer dizer, é uma aproximação pessoal, individual de cada um. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. E então vem a paz. Vem a paz porque vem a solução. Vem o perdão. A maldição do pecado é removida. A pessoa está livre. Ela tem paz. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer na sua vida, minha amiga e meu amigo. Agora, eu tenho aqui, eu estou passando para você as informações que eu tenho e que um dia, na minha prática, me deu resultado para mim. Eu conto aí a experiência da Viviane e outras tantas experiências que cada uma delas teve no passado. Então, isso é que faz a diferença. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Mas para que Deus pudesse fazer isso, ele, o rei, teve que se inclinar diante de Deus, teve que se humilhar diante de Deus. E todos os que se humilham diante de Deus são atendidos. Mereçam ou não, não importa. Mas manifestou uma fé humilde. Uma fé humilde. Lembra que Jesus ensinou lá no Monte das Bem-aventuranças? Primeiro ensinamento de Jesus. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Quer dizer, felizes. Os humildes em espírito. Humildes em espírito. Porque deles é o reino dos céus. E é mesmo, o reino dos céus. É dos humildes. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Faça isso. Agora que nós estamos de madrugada aí no Brasil, faça isso. Você está sozinho, não tem ninguém para interromper, você fale com Deus, vai para um lugar. Talvez o banheiro, você fechando a porta, ninguém vai ouvir você. Vai para lá. Conta para Deus as suas situações, seus lamentos, suas lutas, suas dores. Incline-se diante dele. Clame. Invoca-o de todo o seu coração. Não fique esperando que ele já sabe do seu problema e que ele vai atendê-la. Não fica nessa fé, nessa expectativa, não. Movimente as águas. Fale com Deus. Manifeste a sua fé
Esboce a sua fé. Você não precisa merecer, não. A partir do momento que você manifesta a sua fé, com certeza, ele vai ouvi-la e vai atendê-la. Tá bom? Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.